Ali do ponto que a gente parou. Estou abrindo aqui nossa apresentação. Tem alguns projetos aqui que não vão, a gente não vai precisar. Fechando aqui. Estou fechando aqui só o workspace do de projeto aqui. Hoje a gente vai falar do Fórum 1. Continuar da onde a gente estava, né? Já de cara aqui, já iniciar o compartilhamento. A gente não fez nossa parte ainda, não. Geralmente eu faço a pastinha atividades, porque aí cada atividade que a gente fizer, né? É, aqui a 1, a 2, né? A 1 da SAP 1, a 1 da SAP 2 e a 2 da SAP 2, né? A gente vai colocando aqui para a gente não esquecer. Mas antes disso, a gente precisa discutir sobre o Fórum 1, né? E o Fórum 2, que também é atividade. Deixa eu só voltar no ponto onde eu estava. Deixa eu ver. A gente estava no slide 2 aqui. Então, assim, pessoal, voltando aqui a nossa. Só. Aqui, pessoal. Só para a gente não perder o foco aqui, né? A instalação elétrica, né? Eu tinha comentado na aula passada, né? Feita a introdução, né? Ela tem esses componentes, ela tem essa associação. Daí eu falei da fonte, né? Que é o que cria a energia, uma hidrelétrica, uma termoelétrica, uma usina solar, né? De placas solares aí. Vixe, a biomassa, né? Que é uma termoelétrica também. E por aí vai. O céu, né? O céu é o limite. A gente tem um dos elementos é a fonte de energia, os outros são os condutores de energia, o outro elemento é a carga, por exemplo, o chuveiro, né? Então, eu até comentei lá, né, que os transformadores de potência, né, alguns eles têm até eu acho que eu mostrei até o vídeo aqui para vocês, né? Acho que foi esse aqui, ó. Se eu não me engano, foi esse aqui, ó. Lembra lá que eu mostrei para vocês? Tem o transformador, esse aqui, ó. Aí, ó. Esse transformador, relembrando lá, ó. Aí, esse aqui
É basicamente, né, a alta tensão, média tensão, a ligação é em triângulo, porque é os fins de transporte de energia. Você não utiliza. Quando são fins de utilização, igual eu falei na aula passada, nós utilizamos a configuração em estrela, onde a gente tem as fases e o neutro. E esse neutro ele é aterrado, né? Aí, para a gente ter o. Aí lembra que eu falei que existe, né, aqui nesse transformador de potência aqui, ó. Está até aqui na frente aqui, ó. Esse daqui, ó, é um quadro aqui eletromecânico aqui, ó, de comando do resistor variável, né? O reostato, né? É um banco de resistores, né? O que que esse resistor vai fazer? Ele, né, eletromecanicamente, né? Ou seja, existe a automação, né? A gente pode utilizar uma automação por malha aberta ou automação por malha fechada, né? Nesse tipo de automação, né, ou, com malha, fechada, o que que vai acontecer? O sistema ele vai verificar a resistência do aterramento. Lembrando que a resistência do aterramento, quanto mais próximo de 0 ohms, né, é o que se deseja, né, seria o santo grau. Lembra que eu brinquei? É o santo grau, né? Mais próximo de 0 ohms é o desejável, né? Então, o sistema eletromecânico ele vai ficar analisando quanto mais, né, o sistema vai estar próximo de 0 ohms. Se aumentar, por exemplo, lembra que eu falei que tem vários fatores, né? O tempo úmido, o tempo seco, ele naturalmente, né, quando a gente faz a primeira instalação, né, vem aqui o oficial montador eletromecânico, ele vem aqui nessa subestação aqui, ó, antes do pessoal do comissionamento aqui, ó, o oficial montador eletromecânico, igual tá nesse vídeo aqui, ó. Vou pegar um outro codec aqui. Isso aqui é o exemplo do oficial montador eletromecânico, ó, montando uma torre, né? Então, o que que esse profissional faz? Ele é um eletricista, né? Ele vem, além de montar as torres aqui, ele literalmente ajuda na montagem do transformador de potência, né? A parte, né? O pessoal vem, faz alvenaria, parede corta-fogo. Então, toda essa infraestrutura aqui é instalada previamente. E aí depois, né? O pessoal vem aqui, ó, e faz o comissionamento, que é o primeiro start, fazendo os testes, né? Para verificar resistência da malha de terra, a resistência do para-raio de redes, que é isso daqui, ó. Para-raio de rede da subestação é esse aqui, ó. Aqui, ó. Esse é o para-raio de rede aqui, ó. Aí tem a parede corta-fogo, qualquer coisa que acontecer, né, o estilhaço aqui da explosão bate nele aqui, né. Então essa aqui é a bucha, ó, a bucha da linha de transmissão, né. Então, todos esses elementos são montados previamente, né, pelo oficial montador eletromecânico. O pessoal aqui, né, vem e faz o comissionamento, que é o que? O primeiro start dessa subestação, né? Verificando, por exemplo, ó, aqui, ó, por oportuno, ele está verificando, né, esse sistema que eu expliquei aqui, que é o sistema eletromecânico aqui, ele está geralmente em malha fechada, ele sozinho vai ficar comparando a resistência elétrica aí ao longo do ano, né? É óbvio, quando da montagem, o engenheiro eletricista, ele fez o laudo de aterramento. Neste laudo de aterramento, ele atesta, né, falando que a subestação fulana de tal, né, atingiu os níveis de resistência ômica igual a tantos ohms, sei lá, 24 ohms médio, né? Toda subestação ali, geralmente
você vai nos pontos de verificação, né, nas caixas de passagem, vai verificando, você soma tudo, faz uma média aritmética, dependendo aí, cabe uma média ponderada, né, com pesos aí, né, mas geralmente é uma média aritmética. Aí você tira uma resistência elétrica geral da subestação, né? Então, depende, né, do nível de umidade. Muitos erroneamente aplicam, por exemplo, eles colocam lá a brita, carvão, em vez de fazer a solução, tem uma solução que você pega o sílica gel, mistura, né, com o barro mesmo, aquele barro vermelho, né? Você faz a mistura dele e aí ele vira uma espécie de argamassa. Essa argamassa aí, ela vai ajudar a diminuir a resistência ôhmica, né, do ali no local onde a haste está enfincada ali. Se você simplesmente jogar água ali, igual muitos fazem, né, deixa bem úmido, a resistência ôhmica, ela realmente ela vai diminuir para próximo de zero. Só que o que está úmido, o que que acontece? Se for ainda mais uma região seca, ele vai o quê? Vai perder a umidade, né? Perdendo a umidade, ele vai ficar seco, ou seja, a resistência elétrica ao longo do tempo, ela vai aumentando. Então, muitos fazem essa prática para entregar o serviço. Olha, minha resistência está perfeita. Em vez de aplicar essa prática, que é fazer o tratamento ali do solo nos pontos nos pontos onde você vai instalar, né, o aterramento, né, em vez de fazer esse tratamento do solo ali naqueles pontos, verificar a resistência ômica, porque o sílica gel ali, ele vai ajudar nessa argamassa formada aí. Depois você põe brita, depois você põe carvão, né? Então, ele vai ajudar a manter aquela, né, aquela espécie, aquela umidade ali, né? E o problema, né, de você simplesmente só jogar água e diminuir a resistência ôhmica é que ele vai, além de perder a umidade, enquanto as cordoalhas, elas estão molhadas ali mesmo, de aço ali, tem umas de aço, aquelas tipo cantoneira, né? Que é aço galvanizado, e tem também aquelas de 19 microns, que eles chamam. Esse 19 microns é o processo de galvanização, em que você pega uma haste de aço, aplica o processo de eletrólise. Esse processo de eletrólise, ele vai aplicar uma camada, justamente essa espessura, 19 microns de espessura, em volta do aço ali de cobre, né? Então, na verdade, aquela haste, ela não é de cobre, ela tem uma galvanização, ela tem um acobreamento, né? Esse processo de galvanização é como se fosse uma pintura, né? Então ele vai o quê? Ele vai retardar a, a oxidação, né? Ou ele enferrujar, né? Como se diz no popularesco aí falando, né? Então ele vai diminuir, né? Só que você só simplesmente joga água ali, mesmo que ele tenha um banho de galvanização mesmo, né? Independente da haste metálica ali, vai ocorrer a oxidação. Oco- Desculpa aí, gente, minha garganta tá péssima. Vai ocorrer a oxidação. Ocorrendo a oxidação, né, enferruja, os contatos eles podem se partir, né, que a estrutura vai ficar frágil, né. Então, o ideal é você fazer o tratamento correto do solo. Então, né, são esses dois componentes aqui. As linhas, né, com seus condutores, barramentos. Barramento, quando eu falo, é barramento não só aquele retangular, né? Igual lá, a gente não tem lá o BEP, o barramento de potencialização, que é como se fosse uma régua de pedreiro, né? Só que ele é retangular, tem uma espessura, né, específica. Existem barramentos cilíndricos ocos, né? A tensão e a corrente alternada, ela tem uma característica interessante, que é o efeito pele ali. Esse efeito pele
Os portadores de cargas, eles viajam na superfície externa do condutor ou do barramento retangular ou do barramento, né, o retangular é o clássico, ou do barramento cilíndrico, né, por exemplo, nessa subestação aqui, ó, geralmente elas têm barramentos cilíndricos aqui, ó. Aqui. Opa. Estão vendo? Ó, aqui eu tenho um isolador, eu tenho esse cavalete aqui, onde eu passo um barramento elétrico aqui, ó. Está vendo que parece encanamento? Ele não só parece, como ele é um encanamento metálico. Esse é um barramento clássico de subestação. Ele é cilíndrico e ele é oco, como se fosse um encanamento, só que, né, lembra que não tem uns encanamentos aí de sistemas aí de ar-condicionado, né? A unidade condensadora, né, com um compressor ali, né? Você não tem aquela tubulação de cobre, né? Então você tem uma tubulação aqui de alumínio aqui, geralmente é de alumínio aqui, alumínio oco, porque se ele for inteiriço, além dele ser mais pesado, né, não faz sentido para eu transmitir energia alternada. A transmissão de energia alternada, né, ela acontece aqui, ó, fazendo um desenho, um esboço aqui rápido aqui, ó. Faz de conta que esse é um barramento cilíndrico aqui, então ele tem uma espessura aqui, ó. Então, e eu tenho aqui um cabo. Eu tenho um fio logo, vamos ver. É um fio e ele é o quê? Ele é inteiriço aqui, né? Ele é todo preenchido. Então, os portadores de carga, os elétrons aí que vão transportar energia, eles ficam só na superfície. A parte interna aqui, o campo elétrico, ele é igual a zero. Zero o quê? Zero volts. Aí, aproveitando desse efeito, quanto maior a frequência do sistema, né? Por exemplo, nosso sistema tem 60 Hz. Quanto maior a frequência, mais na superfície do condutor esse elétron ele vai sendo transportado. Então, para aproveitar isso, os barramentos aí de subestação, eles são cilíndricos e ocos, né? É uma tubulação, né? Basicamente. Porque já que o campo elétrico interno aqui do condutor, né, se ele fosse inteiriço, ele vai ser igual a zero, né? É o que eles chamam também de efeito de gaiola, vai acontecer uma espécie do efeito de gaiola de Faraday. Isso acontece só em transmissão de tensão alternada e corrente alternada, né? AC, né? UAC e AC, né? Alternada. Aí, já que esses condutores são cilíndricos e os elétrons eles viajam na superfície do condutor, né? Eles se valem dessa arquitetura. E lembrando que existe algumas hidrelétricas aí, as pequenas centrais hidrelétricas, em que eles têm um sistema, né? Basicamente é o que é CO2 pressurizado. Daí eles fazem uma espécie de bateria de CO2. Depois eu vou até mostrar para vocês. Eu tendo um livro aqui de subestação. Aí o que que eles fazem? Quando o barramento ele chega no nível crítico aí de queda de tensão, né, de efeito Joule aí de aquecimento, eles liberam o CO2 pressurizado aqui na parte oca aqui, ó, e daí faz o quê? O CO2 pressurizado, né? Basicamente é o quê? O extintor, né? Até eles têm o mesmo formato, só que eles têm o tamanho daqueles tanques de oxacetileno, né? Ele tem basicamente o tamanho dele, só que ele é o quê? É um extintor, basicamente. Daí ele joga pressurizado o CO2 aqui, e daí, né, dependendo da pressão aqui, ele congela o barramento, trazendo o quê? Uma maior confiabilidade e salvaguardando a integridade desse barramento circular aqui, oco, né, cilíndrico aqui. Esse é um outro fator aqui que acontece.
Então, condutores, fonte e as cargas aqui, ó, linhas elétricas, né? Aí, ó, elementos de fixação, braçadeira, tudo que é, aí, tudo que é, faz parte aí das linhas elétricas, seja elas nuas, seja elas revestidas aí por uma eletrocalha, né? Eletrocalha de cimento lá, que é de concreto armado, que é as eletrocalha metálica, e por aí vai, ó. Os equipamentos, né? São as cargas aí, assim como eu falei na aula passada aí. Agora, pessoal, vamos fazer, né, isso aqui é um overview aqui, ó, vem da subestação, né, vem, por exemplo, aqui, né, o 230, deixa eu voltar aqui, vem aqui, ó, 230 kilovolts, converte, aqui é o primário, né, pois coloca o número um aqui ou a letra P. Aqui é o secundário, expõe o número 2 ou a letra S de sadia aqui, né, o S de secundário. Aqui aqui para o de subestação não é a baixa tensão, não, é a média tensão, é a MT. Aqui seria a alta tensão propriamente dito, né, no primário. No secundário vai sair a MT, que é basicamente 13,8 kV, ó, já é menor. Daí o que, ó? Ele vai alimentar a malha de distribuição urbana aqui, ó. Aí, quando a gente chegar lá em projetos do sistema elétrico de potência, vamos aprender os critérios de projeto, né? Ou seja, de dimensionamento desse tipo de transformador aqui de distribuição. Aí, por sua vez, ó, no primário dele, chega 13,8, né? Aí, de novo, a mesma historinha, ó. Primário, número um, ó, vai chegar o quê? 13,8 kV. Lembrando que pode chegar também 34,5 kV. Esse 34,5 kV, geralmente, é esse nível de tensão é para a zona rural e algumas indústrias aí que ficam fora do município. Por exemplo, né? Vamos pegar um exemplo aqui, JC, aqui em Goiânia, né? JC Distribuição, né? Lá no Marabá também tem a JC Distribuição. Eles ficam na rodovia. Aqui em Goiânia, ela fica ali na BR, da BR-153, né? E daí ele está fora do município, né? Então, alguns circuitos desses, ali em Trindade também, a gente tem chama Britagô, né? Basicamente, eles beneficiam as pedras lá, né? E fabricam os vários números aí, né? A brita número zero, brita número um, número dois, né? E fazem, vai lá na esteira lá, eles quebram as pedras lá e daí fazem os agregados, né? Que o pessoal vai utilizar aí na construção civil. Aí, geralmente, essa rede lá de média tensão, né, essa MT, ela é de 34. Urbana, né, nos centros urbanos, o que comanda mais é a 13,8. Aí vai converter para o secundário, né? Agora sim, né? O S lá de secundário, 2. E aqui vai ser BT, baixa tensão, né? Geralmente, né? Uma fase aqui em Goiânia ou em outras localidades aí, 220 volts. Duas fases aqui para a gente dá 380 volts, né? E três fases dá 660. Dá um pouquinho menos. Aí em localidades que uma fase é 110, né? Famoso 110. Aí duas fases vai ser 220 volts. E três fases, né? Na BT aqui, ó, vai ser os 380. Aí, geralmente, né, equipamentos aqui no 220 aqui, o pessoal coloca assim, ó, 220, põe o nível de tensão monofásico, esse é o padrão aqui. Na verdade, em toda indústria aqui, ó. Aí põe assim, 220 barra
380. Aí o pessoal fica achando que o 380 é trifásico. Não. Sempre é assim, é mono e bifásico. O trifásico eles não põem. Por quê? Não me pergunte. Eu confundia demais isso aqui. O professor que depois ele me explicou lá, o professor de, acho que era, tinha um professor, o Pagote, que era, ele falava de qualidade de energia. Daí a gente tinha muita dúvida em análise de circuitos de tensão e corrente alternada. Geralmente esses são os mais difíceis da gente estudar, né? Que a gente tem que considerar o quê? Fases, a gente tem que considerar os ângulos, né? Os ângulos de defasagem entre uma fase e outra. A arquitetura clássica são 3 fases. Basicamente, a gente pode fazer N fases, né? Mas o ideal são 3, né? As equações que governam, né, os cálculos, as análises de circuito aí, elas são equações para um sistema equilibrado, né? Então, se o sistema estiver desequilibrado, essas equações não vão servir muito. Daí o que que o pessoal faz? Na subestação aqui, por exemplo, tanto na subestação de um município, quanto na subestação essa aqui lá do início, essa daqui, por exemplo, ó, lá na produção, lá na hidrelétrica, eles instalam, ó, nessa primeira subestação aqui, ó. Você vai ter uma aqui que vai levar aqui do gerador de energia, né? Do primeiro gerador, aí ele vai geralmente por uma primeira subestação. Aí o pessoal instalam uns bancos de, é chamado de reator. Esse reator, ele é muito parecido, né? Assim, arquiteturalmente falando, né? De construção, ele é muito parecido com um transformador de potência, né? Porém, esse reator, ele vai, né, ele vai alimentar um banco de resistência, diferente do banco de resistência que eu expliquei aí na aula passada, né? Que ele vai fazer a regulação aqui da resistência de terra, né? Por isso que eles colocam essa arquitetura zigue-zague para ele ficar com o mesmo nível de tensão do triângulo e eu poder o quê? Eu poder, entre as bobinas aqui, instalar o condutor terra e instalar no sistema eletromecânico que faz esse monitoramento e esse chaveamento, né, quando necessário. Agora, o reator, vou até escrever aqui para eu me lembrar da outra vez. Agora, o reator aqui, né, ele vai alimentar um banco de resistências, né? Esse banco de resistência, por sua vez, ele também é formado por resistências variáveis. Aí tem que pôr a setinha aqui, né? E essas resistências variáveis, logo, para fechar o circuito aqui, elas vão estar aterradas aqui, ó. Aí o que que acontece? Eu tenho, né, os barramentos aí das subestações, né, do Brasil inteiro aí, e daí o pessoal faz o consumo de energia, dependendo aí das linhas de carga, igual a gente viu lá em eficiência energética, né? Se o sistema tiver desequilibrado, ou seja, uma fase, né, num barramento aí de uma subestação X, né, ela tem mais carga acoplada, mais clientes acoplados que outro, tiver uma discrepância muito alta, essas equações normais aqui, elas não vão servir para dimensionar o sistema. Aí o que que essa subestação lá, né, lá na hidrelétrica, na termoelétrica, onde ela está instalada, né, o que que ela faz? Ela joga esse banco do reator aqui, o reator, ele tem a função de regulador de tensão também. Regular tensão elétrica. Aí o que que ele faz? Ele joga, né, fluxo de potência aqui para a resistência. O que que a resistência faz, né? A resistência, ela consome. Ah, então quer dizer que em prol, né, do equilíbrio de cargas, ou seja, do equilíbrio de consumo de cargas nas fases A, B e C dos barramentos aí no sistema elétrico de potência como um todo, né? Em prol disso,
para equilibrar, ele pega, o sistema olha lá, né? Ele fala, não, a fase A tá ok, tá equilibrada, a fase B tá ok. Nossa, a fase C, moço do céu, o pessoal aqui está ultrapassando a carga, né? A cidade, sei lá, de Santa Catarina, sei lá, de Itanhaém, onde ele está ligado, né? Nossa, eles estão moendo do 12, gastando, né? Muito fora do contrato lá de demanda. Então, isso está causando um desequilíbrio do sistema. Aí o que que faz? O reator vai jogar o quê? Potência, né, para as fases A e B, mas é lógico que ele vai consumir literalmente, ou seja, ele vai, como se diz, queimar a bala de prata dele, né? Ele vai consumir na fase A, na fase B, para ficar igual ou próximo a o consumo da fase C, que está desequilibrado, né? Sei lá, alguma coisa aconteceu fora lá dos contratos lá, né? Está consumindo muito na fase C. Aí o reator vai, ele pega, né? E joga consumo para a fase A e B, né? Dentro aqui, ó, na subestação aqui, ó, lembrando, ó, nessa subestação aqui, ó, na subestação Mora aqui, chefe, e aí ele vai consumir e de quebra vai equilibrar o sistema, né? Quando eu falo equilibrar, né? Equilibrar o consumo nas fases A, B e C, né? O RSTI, dependendo da nomenclatura aí de vocês. Então, se essa tiver muito carregada, ele joga, né, consumo para a fase A e B, ou as que estiverem sobrecarregadas aí, para ele equalizar, para ter o consumo mais próximo, né, entre as fases aqui, né? Vamos supor que aqui, eu vou pegar um valor bem baixo aqui para ficar claro aqui, né? Então tá em sobrecarga aqui. Vamos supor que aqui tivesse 2.000 quilowatts, né? E aqui no A e no B tivesse só 500. Oxe, ó, e tá desequilibrado. Aqui eu tenho 500 de consumo, na B também, e aqui eu tenho 2.000, né? Ou seja, né, 3 vezes mais, né? Seria 4 vezes aí, né? 4 vezes o consumo. Então, o que que ele vai fazer? O banco de resistência, ele vai pegar uma resistência tal que ele vai consumir os 2.000, igual a da fase C, e o B também vai fazer a mesma coisa, igual da fase C. Isso eu estou jogando no cenário ideal, né? É lógico que eles vão jogar proporcional para chegar ao consumo equalizado da fase C. Aí, as equações que governam, né, o sistema elétrico potência, os teoremas aí, teorema de Norton, teorema de Thevenin, né, com a máxima transferência de potência, aí eles vão voltar a valer, né? Sistemas desequilibrados, as equações, né, equações diferenciais aí, todas essas, né, essas equações aí que comandam o sistema, elas passam, né, a não valer. Eu preciso fazer esse equilíbrio, esse controle. E o único que tem poder, né, e que tem também, né, investimento para fazer isso é na subestação, né, ou da hidrelétrica ou da termoelétrica, né, dependendo da onde ela está interligada em toda a cadeia produtiva, né, do residencial, do predial e do comercial aqui das regiões, né, dos estados aí, das regiões onde ela alimenta, né, onde ela fornece energia aqui. Eu dar uma olhada aqui, vamos ver se dá para a gente falar ainda que eu queria falar do fórum. Deixa eu ver se dá para a gente falar do fórum aqui. Deixa eu ver se ainda falta. Não, tá muito próximo aqui. O que que eu vou fazer? É melhor na próxima aula a gente falar aqui do fórum aqui. Mas já é bom eu o quê? Eu fazer aqui uma introdução a ele aqui, ó. Vamos lá na. Deixa eu fechar isso aqui, ó. Aqui. Lembrando, ó, que os fóruns aqui, né? Até eu estava olhando aqui, ó, já teve um aluno que até já respondeu aqui, ó. Pode discussão 1,
Ele está aqui, ó, em comunicação. Ó, discussão 1. Olha, até o Auriza aqui, ó, já respondeu aqui. Então, basicamente, pessoal, aí na próxima aula a gente faz a análise melhor dele, que já está chegando aqui próximo à finalização aqui do nosso horário. Vamos ler juntos aqui. Então, basicamente, pessoal, no fórum de discussão aqui, ó, aí você, lembrando aqui, ó, você entra aqui, peraí, rapidão. O trem foi lá para frente, galera. Deixa eu voltar aqui, porque estou vendo aqui pelo horário, não vai dar tempo não, mas foi produtivo aqui. Vocês precisavam entender as nuances aqui, ó, dos níveis de tensão aqui. Então vamos lá, pessoal. Então, lembrando aqui, ó, dentro da sala aqui de vocês, ó, vocês vão em comunicação, ó, lembra? Fórum 1 e Fórum 2 está na aba comunicação, nessa verdinha aqui. As atividades 1, né, do SAP 1 e 2 e a atividade 2 da SAP 2 está aqui na situação de aprendizagem, tá bom? Aí você vem aqui, ó, em fórum de discussão 1, ó, o Auriza aqui já começou a responder aqui, ó. Então, ó, pesquise na internet sobre a utilização da Smart Grid, né? Ou traduzindo em inglês, né? Da rede inteligente. Que rede é essa, né? Então, é lógico que quando a gente pensa em rede e rede inteligente, né? Hoje em dia, né? A gente pensa mais em internet, né? Mas a Smart Grid, a gente está inferindo em linhas elétricas, né? Uma rede, né? De distribuição de energia desde lá da geração até, né, a nossa, até o consumidor final, né, até chegar no transformador do consumidor final. Infelizmente, aqui no Brasil, né, ela anda a passos, né, curtos, né, em outros países aí, né, ela é mais bem aplicada. Então, a ideia é você, né, um dos elementos que ajudam, né, nessa automatização, é porque quando a gente fala de smart grid, vocês até, se eu não me engano, está nos primeiros capítulos aí do livro didático de vocês aí. Quando a gente fala de smart grid, né, é um conceito muito mais amplo. Mas só que o que acontece aqui no Brasil, ele acontece de subestação para subestação. Como assim, professor? Espera aí, vamos lá. Rapidão aqui, ó. O mouse aqui tá terrível. Aqui. Rapidão, galera. Só registrar aqui, ver se deu certo. Rapidão. Vocês vão entender aqui. Quando a gente fala aqui no Brasil, né, e também acontece em outros países, mas quando a gente fala de smart grid, a smart grid, ela compreende aqui, ó. Vou pegar aqui da geração, ó. Cadê a caneta aqui? Deixa eu ligar a caneta novamente.
Ela compreende, pessoal. Vou ligar aqui a caneta, aqui o trem tá zicando aqui, ó. A chamada Smart Grid, ó, aqui no Brasil, em outros países, ela vai mais, não. Mas ela vem, ó, daqui, ó, da geração até a distribuição. Faz de conta que isso aqui é uma cidade, ó, isso aqui é um centro urbano. Então, Smart, né, Grid, essa grade ou essa rede inteligente, ela compreende aqui no Brasil, é isso aqui, até aqui, ó, através, basicamente, não só da internet, mas dos chamados RA. O que que é o RA, professor? É o religador, ó, automático. Basicamente, o religador automático, ele é o cerne aqui da questão. Obviamente, com internet, né, o sistema, o chamado de PLC. E não é, o PLC no caso aqui não é um CLP, né, não é um controlador lógico programável, não. Esse aqui é o Power Line Communication. Então é acrônimo para Power Line, deixa eu escrever aqui que fica melhor, né? Então, não é CLP, viu? Não confunda com, né, Programming Logic Computer. Não confunda com isso. É o Power Line Communication. O Power Line Communication é uma rede de dados que anda multiplexada, né? Você tem a linha de energia, você tem um sinal de energia, e aí junto, injetado com o sinal de energia, você envia um sinal de comunicação aqui, ó. Ele vai estar injetado aqui, ó, dentro do sistema. A, a potência aqui, a tensão, né, da rede aqui, do 230 kV, por exemplo, ela vai ser usada de portadora para o Powerline Communication. O que que o Powerline Communication vai fazer? Ele vai abrir, né, chaves seccionadoras, igual no vídeo aqui que eu mostrei, ó. Tem essa chave aqui, ó, essa magnética aqui, ó. A gente tem um aqui, ó, que aparece. Ó, tá vendo essa chave aqui, ó? Olha, ó, deu até arco elétrico. Tá vendo aqui? Então, o Powerline Communication, ele é um protocolo. Esse protocolo de internet, vamos assim dizer, de controle, ele vai ser injetado na linha de energia e ele vai ajudar, né? Eles chamam de carry. Ele vai ajudar o quê? A fazer chaveamentos, aberturas, fechamento de chaves de subestações, né? Ao longo da linha aqui, ó. Desde a geração de energia, o transformador de potência que fica próximo de uma hidrelétrica, por exemplo, ao último transformador de potência que fica na subestação na sua cidade aí, né? Agora, da distribuição para fora, não tem essa smart grid, essa rede inteligente. O ideal é que essa rede inteligente ela se estenda até o quê? O ponto de entrada, o ponto de entrega do consumidor residencial, do consumidor comercial e do industrial.
A ideia é essa. Brasil, atualmente, a gente só chega até o transformador de potência da subestação que alimenta o bairro, a cidade, o setor ali, dependendo da quantidade, né, de consumidores, aí você tem várias subestações, igual aqui em Goiânia, né? Nós temos várias subestações dessas aqui, né? Então a Smart Grid, ela só chega até aqui. Daqui para cá é rede convencional. Daí, com o tempo, o pessoal começou a colocar o religador, o RA, né, o religador automático atualmente, ó, temos RA, né, religador automático inserido. Só que ele não tem esse elemento da o quê? Do Powerline Communication dentro da portadora. Por quê? Porque você precisa um filtro. Esse filtro, assim como o modem, ele vai separar o quê? Ele vai separar o que é sinal de energia e o que é sinal o quê? De dados, né? A gente tem o sinal telefônico aí, né, que ele é analógico, e nós temos os sinais de dados aí, né, que basicamente são digitais aqui, né? Por isso que o modem, né, o modem é o quê? É o acrônimo para modulador, né? Ele pega, né, ele modula, o modem, né? Ele modula o sinal, ele pega, ele junta, né, o modem, o que que ele faz? O MO é de modulador, o que que ele faz? Ele pega o sinal de energia e o sinal de dados, junta os dois em um sinal só aqui, ó. Aí o DEM lá é o demodulador. O que que ele vai fazer? Virou um sinal só aqui, ó, na modulação. Na demodulação, ele vai pegar esse sinal. Aí é lógico, se um é analógico, o outro digital, ele vai converter o que é digital para analógico e enviar na linha, né? Aí, esse filtro aqui, ó, o que que ele vai fazer? Ele vai pegar esse sinal, o sinal de energia e o sinal de dados, e ele vai demodular, ele vai separar o sinal de energia, que é a portadora, do sinal de dados aqui. Aí, obviamente, né, ele vai chegar analógico, ele vai converter ele para digital, né? Aí esse sinal de dados, ele vai fazer o controle, né, o comando, abertura, fechamento, e esse daqui vai fazer o quê? Fornecer energia para o sistema elétrico, né? Então, o ideal é ele chegar até aqui. Atualmente, essa modulação e essa demodulação nos transformadores de distribuição, aqui no Brasil, pelo menos até onde eu sei, não tem. Só chega até aqui, né? Então, aqui a gente tem só o religador automático, né? Aí o religador automático, o pessoal, o que que ele faz aqui? Eles pegam, né, ligam uma rede de internet separada da rede da subestação e faz esse controle, né? Aí na próxima aula a gente continua aqui, tá? A instrução. Eu achei importante a gente falar disso, né? E iniciar aqui nessa aula de hoje, tá bom? Lembrando aqui, ó, a gente vai o quê? Olha, ó, fazer a pesquisa, né, que deve atender os itens, né? Qual concessionária, em que estado ela está localizada, né, da sua região aí, né? Em que área do estado, cidade específica, região, né? Essa tecnologia está sendo utilizada, como a rede inteligente, a Smart Grid funciona e qual a sua vantagem, né, em frente a esse sistema, né? A recomposição do sistema está sendo utilizada de forma rápida e eficiente através da Smart Grid na sua região? Ela está sendo utilizada? Em alguns locais, sim, né? Mas será que ela está totalmente sendo utilizada? É isso que a gente vai ver. Tá bom? Próxima aula eu falo alguns elementos a mais, né, do Fórum Discussão 1, tá bom? Vou parar aqui o compartilhamento e até a próxima aula. Fiquem com Deus, tá bom?